O Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona a criação de uma vara especializada em julgar crimes organizados no estado de Alagoas. O julgamento foi suspenso na sessão plenária desta quarta-feira. Na semana passada, os ministros julgaram apenas um artigo de todos que estão sendo questionados aqui no Supremo pelo Conselho Federal da OAB. O autor da ação alega que a lei afronta a Constituição Federal ao legislar sobre direito penal e processual penal, bem como violar princípios da legalidade e do juiz natural. Na primeira parte do julgamento, por maioria, os ministros retiraram do artigo 1º da lei o termo crime organizado, sob o argumento de que a definição dos crimes praticados por organização criminosa é de competência de lei federal e não estadual. No primeiro dispositivo analisado hoje, após o parecer do ministro Luiz Fux, ficou aprovado por unanimidade a interpretação conforme ao parágrafo único e inciso 1º do artigo 9º da lei, por não ser de competência da 17ª Vara julgar e processar crimes dolosos contra a vida, mas sim da competência do Tribunal do Júri. Também o relator Luiz Fux reconheceu a constitucionalidade quanto à composição da 17ª Vara por 5 juízes e que cada estado tem competência para legislar sobre a formação de órgão da Justiça de primeiro grau, quando a União não tiver legislado e para atender às particularidades da sua localidade. Para ele, o sistema de rotatividade de juízes garante a segurança dos magistrados e da sua família, que às vezes são ameaçados pelos criminosos dessas organizações. Esse período concluído, no meu modo de ver, pela constitucionalidade de todos os trechos da lei impugnada que fazem referência à 17ª Vara Criminal de Alagoas como um colegiado. O ministro Marco Aurélio abriu divergência e alegou que não há como se criar, por conveniência do Estado, novas formas de composição de juízes. Peço vênia, presidente, ao relator para entender que há um princípio básico, sim, na Carta da República. E esse princípio básico direciona a ter-se, na primeira instância, juízos e não colegiados, com exceção, como autorizado expressamente aos Estados, pelo parágrafo 3º do artigo 125, com a exceção contemplada que está ligada à Justiça Militar Estadual. Por maioria, o ministro relator foi acompanhado pela constitucionalidade quanto à composição. A ministra Rosa Weber, em seu voto, ressaltou que há um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para legislar quanto ao processo e julgamento e a forma colegiada nas justiças de primeiro grau nos crimes praticados por organizações criminosas. Caso o projeto seja aprovado, a lei estadual perderá a eficácia no que contrariar a lei federal. Ela explicou que não há vedação constitucional. Na verdade, o juízo pode ser singular ou colegiado em primeiro grau, que não há vedação constitucional, e por isso eu estou acompanhando o voto do eminente relator. O ministro relator considerou inconstitucional a forma de indicação e nomeação dos juízes que comporão a 17ª Vara, que foram adotadas de modo especial. Essas indicações e nomeações são feitas pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas para mandatos de 2 anos e, segundo o relator, fere as prerrogativas do cargo como o princípio do juiz natural. Mas essa decisão não atinge os processos que estão em curso sobre esse assunto. O tribunal, por unanimidade, acompanhou o relator. Mais do que um direito subjetivo da parte, o princípio do juiz natural qualifica-se como garantia da própria jurisdição. Os ministros estão analisando cada artigo individualmente. Na segunda parte da sessão plenária, o julgamento não foi finalizado. Um dos dispositivos apreciados no final da sessão trata da publicidade dos inquéritos e processos que tramitam naquela vara. Os ministros entenderam por maioria a inconstitucionalidade do artigo porque o texto da lei permite várias interpretações. Antes de proferir o resultado, os advogados das partes subiram à tribuna para esclarecer se a aplicação do sigilo na vara está em acordo com o que determina o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. A previsão é que o julgamento seja finalizado hoje.
E agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. O que a lei do Estado de Alagoas estabeleceu sobre a publicidade dos processos que envolvem o crime organizado? E qual foi o entendimento dos ministros? A lei alagoana, Paulo, boa tarde, inicialmente, ela na verdade estabelecia em um dos seus dispositivos uma restrição à publicidade. O artigo da lei alagoana e também o parágrafo único traziam a seguinte regra do sigilo. Tanto os inquéritos como os processos que tramitassem perante a 17ª Vara Criminal da capital deveriam tramitar sob sigilo. O que o relator entendeu? Entendeu que somente no que diz respeito aos inquéritos é que estaria acobertada essa regra do sigilo, já não se aplicaria para os processos. O ministro Ricardo Lewandowski acabou também seguindo o mesmo voto do relator, mas o entendimento que acabou prevalecendo foi a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, que entendeu que a regra prevista no texto constitucional é da publicidade dos atos processuais. O texto constitucional estabelece que todos os julgamentos serão públicos sob pena de nulidade. Então, por essa razão, restou o entendimento, por maioria, de que esses dispositivos que tratavam do sigilo é inconstitucional. Tá bom, e em discussão está também o princípio do juiz natural. O que significa esse princípio? É um princípio previsto na Constituição Federal, Paulo, e ele traz a garantia de que as regras sobre julgamento, tanto as regras de procedimento quanto de competência, quem é que é o juiz competente para poder julgar determinadas causas, elas devem estar previamente estabelecidas no ordenamento jurídico. Então, o objetivo desse princípio é garantir um julgamento imparcial e impedir que sejam criadas tribunais ou juízes de exceção. Essa é a garantia do juiz natural, do princípio do juiz natural. Foi dentro dessa perspectiva que alguns dispositivos também previstos nessa lei do Estado de Alagoas foram declarados inconstitucional por entenderem os ministros que haveria violação a esse princípio fundamental, essa garantia que todo acusado tem prevista no texto constitucional.